de quase um ano após o final de Jujutsu Kaisen, o autor Jujutsu Kutami finalmente revelou o seu novo trabalho, que está deixando geral assustado, porque a opinião tá 50-50, para um vai dar certo e para outro vai dar muito ruim mesmo, e na minha humilde opinião, mano, isso vai dar muito ruim. Esse novo trabalho vai ser a continuação de Jujutsu Kaisen, que é meio uma continuação spin-off, que vai se chamar Jujutsu Kaisen Monjuru ou Moduru, dependendo da sua pronúncia, mano, para mim, isso vai dar muito ruim, porque o cara vão fazer que nem Boruto, o anime que deveria ser de ninja, foi introduzido alienígena, tudo começou a cair que nem sei sem silicone, para ficar tranquilo, pequena borboleta, porque isso nem 100% de certeza que vai dar ruim, pode ser um caso muito milagroso e dar certo. Eu ainda não li, mas eu vou dar uma olhada, dê minhas condolências no vídeo futuro, ok? Então deixa o like se você gostar e me segue aí para atingir minha meta de 10 milhões de seguidores, então bora! Mano, por que eu digo que essa nova vertente vai dar ruim? Porque os caras vão adicionar em um verso que já é perfeito, com feiticeiro, com poder que não são muito roubados. Tirando o Gojo, que mesmo sendo roubado, o cara ainda se garante no pau. Isso que deixa Jujutsu Kaisen perfeito. Os caras têm poder que vão além da humanidade, mas os caras se garantem no pau. E não são aquelas lutas cheias de brilho que nem os Power Rangers. Isso que deixa o anime muito bom mesmo. Graças a isso, por ano ele liderou as vendas no Japão e no mundo fora. Isso dá-se o facto que a história não é muito roubada até o ponto que você fala, não, aí você me quebra. Mas são aquelas lutas que te prendem. Agora falando dos vilões, mano, eu simplesmente adorei o conceito de maldição, porque eles não surgem de nada, mas sim das pessoas. A tristeza, a raiva, a alegria são apenas sentimentos das pessoas que nutrem e criam novas vidas, dependendo de como a pessoa se sente. É um verso, esse verso é perfeito. Eu não estou querendo dizer que é perfeito em tudo que é requisito, porque a história também tem seus furos de roteiro, que são enormes, como o Gojo voltar dos mortos quando foi esfaqueado a nível Rio de Janeiro, ou Sukuna vencedor dos feiticeiros na base do reiteiro. Mas quando o assunto é uma história que agrada aos fãs, Jujutsu Kaisen é de lhe tirar o chapéu. Isso você tem que aceitar comigo. Mas vamos lá, por que os aliens vão estragar essa história? Assim como em Boruto, quando o Satsuki foi introduzido 100%, a história foi estragada, porque de princípio Boruto seria um anime de ninja como seu antecessor, mas quando o Satsuki entrou em cena, era muito poder roubado, e isso levou seu autor a criar poder ainda mais roubado para lhe derrotar de uma forma convincente que todo mundo ia passar um pano. Mas sincero, Boruto não é mais uma história de ninja, isso nem pensar, porque Naruto era uma história meio ninja e meio não, porque ninja sempre foram aquele todo sombrio com traje que ninguém me vê, mas em Naruto ainda dava para passar um pano, que mesmo que era um ninja da Shopee, ainda entregava algo, bom cenário, bom conceito ninja e muito roteiro em prol do prota, vamos admitir, isso eu não passo pano, mas em Boruto foi adicionado novos conceitos que não dá para passar um pano em um ninja. Para mim, pelo menos para mim, na minha opinião, Boruto para mim passou a ser um anime shonen e ficção científica, e um pouco de vida cotidiana, porque já tinha área com poderes que fogem de tudo que ser um ninja. Pelo menos em Boruto clássico, o taijutsu já não era muito valorizado, coisa que define o ninja, e tinha muita tecnologia para ser um ninja. E se isso acontecer em Jujutsu Kaisen, o seu ator vai ser forçado a criar muito furo de roteiro e sair da sua zona de conforto, um conforto que todos nós estamos bem nele, que é o conceito de maldição e feiticeiro, porque pelo que deu pra ver nesses spoilers, esses aliens vão ser muito roubados até não dar mais. E se eles serem roubados, isso vai forçar a fazer o quê? Isso mesmo, criar poderes nada a ver para feiticeiro e ser aquilo com muito brilho, assim como em Boruto, e pouca pancadaria, assim como em Boruto. Aqui tô parecendo o hate de Boruto, mas sou o exemplo mais fiável para um anime que foi estragado com alien e muita merda de ficção científica. Mano, pelo que dá pra ver, Jujutsu Kaisen vai morrer. Bom, depois de muita explicação, vamos lá falar um pouco como vai ser a nova história de Jujutsu Kaisen Monjuro ou Moduro, dependendo da sua pronúncia. Bom, nesse novo verso, o spin-off, o Uchi está morto, o Yuta está morto, o Gojo está morto, o Sukuna está morto, e todo aquele people que você conheceu na história canônica está morto. E o que aparenta, essa história vai se passar 80 anos ou 90 anos no futuro, porque os novos protas da história serão nada mais nada menos que o neto do Yuta, o Kotsu, o prota do filme Jujutsu Kaisen Zero, o Goto de Jujutsu Kaisen. Na opinião de muita gente, com uma opinião com uma certa razão, porque o cara perdeu o posto de grau especial após perder a Rika, e em menos de 6 meses ele voltou a ter esse grau especial, tem um poder bestial da Rika-chan. Mas vamos lá, como vai ser essa história? Bom, nessa história vai ter dois protas, um proto e uma prota, que serão a Yuka, o Kotsu, o Tsurigi, o Kotsu, que inclusive eu achei muito da hora esse nome, já que eu só acho isso, o GG é muito goat a dar nomes, esse cara manja em dar nome no seu personagem, e também o cara não tem muita criatividade em dar nome. Quem já percebeu que muitos nomes em Jujutsu Kaisen é o inverso de outros nomes? Se você sabiam, comenta aqui abaixo. Nessa história, os aliens perderam a sua fonte de energia e estão vagando pela galáxia procurando uma nova fonte de energia, e os caras descobriram que a energia Jujutsu, ou a energia amaldiçoada, é a energia perfeita para fazer suas máquinas funcionar às mil maravilhas. E como nesse verso os GOT não existe, os feiticeiros da Shopee vão ter que ser mais heróis, vão ter que salvar o planeta Terra de ser invadido pelos aliens e eles expulsar de lá. Até que a ideia é meio boa e não boa, só que tem um porém, a história tem alien e isso estraga tudo. Mano, esse conceito de continuação seria outra vertente, tipo, tem lá uma liga de clã que quer dominar o mundo do Jujutsu após da queda do honrado e Sukuna. Nesse papo de dominação vai ter luta de clã contra clã, e os feiticeiros do clã Kotsu vão ter que estabelecer a paz, mesmo que seja com muito sangue e pé na bunda. Isso seria muito da hora, e não aquele troço de alien que quer a energia Jujutsu, a energia amaldiçoada para acender suas lâmpadas e tal. Mas esse conceito que
acabei de dizer, ou essa minha fanfic seria muito mais da hora que esse troço que eles dizem que ser uma continuação de Jujutsu Kaisen. Vamos admitir que esse conceito que eles criaram para fazer uma continuação de Jujutsu Kaisen é só uma forma de querer exprimir ainda mais dinheiro da coisa que já estava além de Absolute Cinema, mesmo que teve furo de roteiro, mesmo que Jujutsu Kaisen terminou de uma forma meio turbulenta. Ainda assim tem muita gente que amou o final de Jujutsu Kaisen, entre aspas, muita gente que não amou o final, porque vamos admitir que tinha muita coisa que não estava a dar certo. O seu autor queria de facto uma continuação, porque o cara não focou em buraco que o mesmo deixou na história, que são enormes. A história do Sukuna, de que o Sukuna foi introduzido, ele sempre foi aquele monstro que batia em tudo que respira e não permitiu ao Itadori tirar uma após de muita minha califa. Sei que você me entende, como tudo o que aconteceu, como foi a devoração do pai do Itadori, como foi o nascimento do Sukuna, como foi a sua infância, será que ele tinha um bom coração, como foi o seu dia de treinamento para dominar a energia amaldiçoada e tal, e qual foi a sua principal motivação para ter tanto ódio assim, que foi amor, outra coisa do gênero. Isso eu espero que não seja amor, porque vai ser igual a Naruto. Tudo que aconteceu em Naruto foi por causa da morte da Rin, direta ou indiretamente foi por causa da morte da Rin. Toda a história de Naruto, a guerra, a Katsuki, a vingança do Obito, o início do plano de Madara e tal, foi tudo por causa da morte da Rin. Vamos analisar bem Naruto, a Rin de início a tudo e não a Kaguya. Bom, se isso acontecesse, Jujutsu Kaisen estaria muito melhor, sim ou sim. É claro que sim. Outro caso, como ficou os feiticeiros do jogo do abate, porque no jogo do abate foram invocados muitos feiticeiros e nem todos foram mortos ou derrotados. Ainda há muitos que vagam por aí a viver as suas novas vidas. Seria muito da hora ter essas dúvidas, como estão esses feiticeiros, ainda têm ódio ou continuam a ter a sua vida ou criaram novas famílias, estão a viver de CLT. Outra coisa que seria muito da hora, uma coisa que eu disse sobre o Sukuna, isso também poderia acontecer com o Gojo, como foi sua infância, como foi sua vida escolar na escola Jujutsu, como foi a iniciação da amizade com o Geto e tal, ou até melhor explorar um pouco mais do seu clã, o clã Gojo, ou ainda melhor fazer um restart na história principal e só focar na era de ouro do Jujutsu Kaisen, que foi um período que dizem que tinha muita gente casca grossa que batiam até não dar mais, como foi a luta do usuário dos 6 olhos e do limitado antes do Gojo contra o antigo usuário das 10 sombras, que dizem que foi uma luta sem precedente, onde os dois usuários morreram com o impacto dos seus poderes. Isso seria muito, mas muito da hora mesmo, e não criar essa merda de história com todo em Alien. Se ele queria uma história meio que continuação separada da história clássica, era sujeito se focar em uma história que nem seria um novo usuário dos 6 olhos e sem o limitado, e como seria a sua fase de treinamento com Itadori sendo seu mestre e tal. Uma história original e boa, com todos os estudantes da história clássica já mais velhos estão no patamar muito roubado e com vilões ainda mais roubado e sem furar muito o roteiro. Será uma história que ele queria, está aí uma história, uma boa continuação boa e sem muita bolha no roteiro. Ainda vamos ter que esperar para ver se a história vai ser boa e não. Inclusive vou fazer um vídeo fazendo as minhas primeiras impressões sobre o novo mangá e tal, lendo e comentando. E esse projeto será curto e só terá 6 volumes e vai durar meio ano até que a história principal termine. Deixa o like e nos vemos no próximo vídeo.